O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo emite um alerta sobre os riscos das chamadas cirurgias X-tudo. São procedimentos estéticos que contemplam diversas intervenções em uma única sessão. Esse serviço se popularizou nas redes sociais e inclui, por exemplo, a retirada de gordura de várias áreas do corpo em apenas um dia. A opção tem chamado a atenção pelos valores atrativos variando entre 50 e 70 mil reais. De acordo com o diretor de comunicação da Cremesp, o cirurgião plástico Alexandre Cataoca, a oferta está cada vez mais frequente na internet, principalmente Instagram e TikTok. Hoje tem a denominação Mami Makeover, né? Cirurgia plástica da mamãe que eles colocam, que faz tudo num dia só. Então faz mama, lipoaspiração, abdominoplastia, enxertia de glúteo, enxertia em tudo quanto é lugar, numa vez só. Ou X-tudão, cirurgia X-tudo, cirurgia tripla, cirurgia quádrupla. Então tem diversos tipos de denominações que eles falam para trazer até uma facilidade e trazer também uma banalização, né? Parece que o procedimento vai no cabeleireiro, cortou o cabelo e acabou. E não é assim. O diretor explica que o Conselho não proíbe a oferta desses combos, mas há um aumento de casos de complicações médicas por se tratar de procedimentos complexos e demorados que estão sendo feitos sem considerar o perfil clínico do paciente. Para Alexandre Cataoca, alguns profissionais têm vendido esses serviços como forma milagrosa com alto apelo mercadológico para atrair mais clientes aos consultórios. Para pacientes escolhidos, paciente que clinicamente está tudo bem, paciente que a gente sabe que a estratificação de risco é baixa, não há uma contraindicação absoluta de fazer mais procedimentos num dia só. A questão é que estão fazendo cirurgias em qualquer tipo de paciente, né? Então, muitas vezes o paciente é um paciente obeso, ou é um paciente que tem uma doença crônica, alguma doença concomitante que esteja em tratamento. E aí, para esses pacientes, a gente sabe que o risco aumenta demais. E a gente sabe que quanto maior o tempo de cirurgia, maior o tempo do procedimento, maior é o risco cirúrgico. O cirurgião plástico observa que é fundamental que os pacientes pesquisem as referências do profissional antes de marcar os procedimentos. Também indica fazer avaliação multidisciplinar e verificar se a clínica tem condições de atender em caso de intercorrências. Saber se esse profissional realmente é um cirurgião plástico. Buscar referências desse profissional. Se esse profissional, de fato, opera num hospital adequado ou numa clínica adequada que tenha todo o suporte, porque muitas vezes são feitos diversos procedimentos em um local que não tem suporte. E aí acontece a complicação e não tem nem como acudir esse paciente. Então tem mais essa, tá? O Cremesp esclarece que está avaliando as denúncias de complicações decorrentes dessas cirurgias e que, em casos graves, as infrações podem levar à cassação do registro profissional do médico envolvido. É muito preocupante isso. E estamos vivendo em uma época em que filtros, programas de edições, inteligência artificial, tudo que acontece na internet, nas redes sociais, acaba sendo transferido para a mente das pessoas que muitas vezes não se reconhecem mais. Estão tão acostumadas a usar o filtro do Instagram ou pedir para a inteligência artificial fazer uma versão. Quero uma foto minha corporativa. Ou vamos imaginar, sei lá, uma mulher num dia de noiva. E aí as imagens acabam embelezando essas pessoas que muitas vezes se olham no espelho e não se reconhecem mais. E aí partem para cirurgias estéticas. E entra nesse combo, a gente tá falando de um X-tudo, não é lanche de hambúrguer que você pede. X-tudo de cirurgia, aproveita, o pessoal fala, vou entrar na faca, já aproveita, faz isso, faz aquilo, isso. E muitas vezes são procedimentos extremamente invasivos. Acaba virando uma indústria, um comércio. Não há indicação para o paciente fazer determinada intervenção cirúrgica, determinado procedimento. Entra nessa onda da estética e mexe não uma vez, mas várias vezes. E eu conheço pessoas, possivelmente quem está nos ouvindo também já conhece alguém ou já passou por isso, de pessoas que fizeram plásticos. Eu conheço uma pessoa que operou o nariz 9 vezes. Nossa! Porque começou a mexer. Falei, daqui a pouco não vai sobrar nariz. E você imagina como fica sensível. E aí acabou afetando, tudo por estética. Começou com um desvio. E aí, não, aproveita e dá uma mexidinha aqui. E aí essa pessoa olhava e falava, mas meu nariz ainda não tá bom. E o nariz super fininho. Eu falei, mas daqui a pouco seu nariz vai desaparecer. Então, é muito preocupante mesmo. E, como a gente ouviu o médico falando, você precisa buscar profissionais extremamente cuidadosos, de referência, onde tenha uma estrutura de atendimento em casos de
de que algo não saia como planejado. E tem que tomar muito cuidado, pensar 1, 2, 10 vezes antes de partir para um procedimento desses. E prestar atenção no que o profissional do outro lado está falando. Às vezes um profissional que vira e fala, não vou te operar, ou não vou fazer isso que você está pedindo, às vezes é um profissional extremamente mais sério do que o outro que embarca do paciente. Falar, vamos fazer tudo de uma vez só. Cada um com a sua condição.